No silêncio da noite, as luzes da pequena vila à beira do rio Aquidauana pareciam tremeluzir com medo. Os moradores se trancavam em suas casas, evitando sair durante a noite. Alguns cochichavam sobre uma criatura misteriosa, um lobisomem que aparecia nas noites de lua cheia para atacar e matar animais domésticos. Mas a verdade por trás dos ataques era ainda mais perturbadora do que a lenda urbana que se espalhava entre os moradores. A vida tranquila da senhora que vivia sozinha à beira do rio, cercada de animais e da pesca, foi abalada quando seu jovem amigo desapareceu por 3 semanas sem dar notícias. Quando ele finalmente retornou, havia uma cicatriz enorme em sua perna e um segredo que o deixava marcado pelo resto da sua vida. Será que Dona Benedita vai descobrir o segredo aterrorizante que ele esconde? Será que ele vai conseguir se controlar e não acabar com a vida dela? Se você tiver coragem, assista este relato até o final e se surpreenda. Então, seja muito bem-vindo ao canal Escuridão Macabra, onde você encontra os vídeos mais aterrorizantes do YouTube. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Se inscreva no canal e faça parte da família que mais cresce no Brasil. Antes de começar este relato impressionante, quero agradecer a inscrita Bianca, por ter nos enviado esta história que aconteceu com sua avó Benedita, em Aquidauana no Mato Grosso, no ano de 1978. Dona Benedita era uma senhora simples que vivia sozinha em uma pequena casa de sapé à beira do rio Aquidauana, no estado do Mato Grosso do Sul. Ela passava seus dias pescando e cuidando de seus poucos animais de criação, como galinhas e porcos. Apesar de levar uma vida humilde, Dona Benedita era muito feliz e grata por tudo o que tinha. Ela gostava de sentar em uma cadeira na varanda de sua casa, observando o rio e apreciando a beleza da natureza ao seu redor. Seu dia começava cedo, quando ela acordava, antes do amanhecer para preparar suas redes de pesca, e sair em seu pequeno barco em busca de peixes frescos para o seu almoço. Quando voltava para casa, ela tratava de suas plantas e animais, que eram sua maior fonte de alimento. Dona Benedita não se importava de viver sozinha, pois sempre teve uma forte conexão com a natureza e sentia-se acompanhada pelos animais e pelas árvores que a cercavam. Ela gostava de compartilhar sua sabedoria com as pessoas que se aventuravam pelo rio e muitas vezes oferecia um peixe fresco para quem precisava de uma refeição. Apesar de sua vida simples, ela era uma pessoa muito sábia e respeitada por todos os moradores da região. Ela ensinou muitos jovens a arte da pesca e a importância de preservar a natureza para as gerações futuras. Com o passar dos anos, Dona Benedita envelheceu e sua saúde começou a se deteriorar. Mas ela nunca perdeu sua alegria de viver e continuou a apreciar cada momento ao lado do rio. Apesar de sua saúde estar cada vez mais debilitada, Dona Benedita nunca deixou de fazer seus afazeres diários. Ela continuava pescando no rio, cuidando de seus animais e cultivando suas plantinhas, mesmo que com mais dificuldade. Foi nessa época que Francisco, um garoto de 17 anos, órfão de mãe, começou a passar mais tempo com ela. Ele adorava conversar com Dona Benedita e ajudá-la em tudo o que precisasse. No fundo ele buscava nela o que nunca havia encontrado, pois sua mãe morreu quando estava dando à luz a ele. A amizade entre os dois foi crescendo a cada dia e Dona Benedita sentia-se muito feliz em ter a companhia de um jovem tão gentil e prestativo. Francisco também aprendeu muito com Dona Benedita. Ela lhe ensinou a arte da pesca, os segredos das plantas medicinais e os valores da simplicidade e da gratidão. Ele admirava a sabedoria e a força de vontade dela, pois nunca desistia de seus sonhos e continuava a lutar mesmo nas adversidades. Com o passar do tempo, Dona Benedita ficou cada vez mais debilitada e precisou de mais cuidados. Francisco assumiu a responsabilidade de ajudá-la em suas tarefas diárias e se tornou um grande amigo e companheiro para ela. Ele passava horas conversando com ela, ouvindo suas histórias e compartilhando suas próprias experiências. Apesar da amizade forte que havia entre Dona Benedita e Francisco, havia algo que a estava tirando a paz e o sono. Nas noites de lua cheia, e nas noites seguintes, o garoto sumia, sem dar notícias.
Ela imaginava que ele estava se aventurando na floresta, talvez para coletar ervas medicinais, mas não tinha certeza. Ela sabia que ele estava escondendo algo dela, e isso a preocupava muito. No entanto, um acontecimento perturbador começou a deixar os moradores da vila preocupados. Alguns animais domésticos estavam sendo atacados e mortos de maneira cruel e violenta. Alguns diziam que o responsável por isso era um lobisomem, que aparecia nas noites de lua cheia. Dona Maria tentou não se preocupar com isso, mas seu coração ficava apertado cada vez que Francisco desaparecia por algumas noites seguidas. Ela sabia que o garoto era muito corajoso e poderia estar enfrentando algum perigo na floresta. Em uma noite de lua cheia, Dona Benedita ouviu um barulho estranho do lado de fora de sua casa. Ela se levantou para ver o que era, e encontrou Francisco, seminu, com a respiração ofegante e com os olhos arregalados. Ele contou que havia visto o lobisomem atacando uma vaca, e que o animal estava completamente destruído. Dona Benedita ficou muito desconfiada com aquela história que o garoto havia contado. Ele não era de mentir, mas ela sentia que ele estava escondendo algo muito sério dela. Os dias seguintes foram de muito medo e tensão na vila. As pessoas trancavam suas casas com medo de serem atacadas pelo lobisomem, e muitos evitavam sair de casa durante a noite. Dona Benedita ficava preocupada com Francisco, achando que ele poderia estar correndo perigo na floresta. Mal sabia ela que o grande vilão da história era o seu amigo. Na noite seguinte, Dona Benedita olhou para Francisco e notou algo estranho em seu olhar. Ela percebeu que ele não estava completamente normal. Ele estava muito inquieto e transpirando muito. Francisco estava tremendo e sua respiração estava acelerada. De repente, ele caiu no chão e começou a se contorcer, como se estivesse com muita dor. Dona Benedita se aproximou dele, tentando ajudá-lo, mas ficou chocada ao ver que algo de estranho estava acontecendo com o garoto. Seu rosto começou a se transformar, seu corpo cresceu e suas roupas rasgaram. Em questão de segundos, Francisco havia se transformado em um lobisomem impetuoso. Um uivado aterrorizante saiu de dentro dele, com o olhar fixo nela, como se estivesse olhando para sua próxima vítima. Dona Benedita ficou apavorada com o que viu. Ela tentou se afastar, mas o lobisomem a agarrou com força. Ela gritou por socorro, e chamou pelo nome de Francisco, várias vezes, mas dentro daquele animal só havia ódio e sede de sangue. O lobisomem avançou sobre ela, mas de repente, do nada ele parou e começou a se debater, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Dona Benedita viu que o garoto ainda estava lutando para manter o controle de si mesmo. Ela se aproximou com cautela, tentando acalmá-lo. Ela lembrou-se de uma antiga história que sua avó lhe contou, sobre como controlar um lobisomem. Ela correu até a sua cozinha, pegou um ramo de alecrim que estava em sua mesa e começou a passá-lo no rosto do garoto, repetindo uma antiga oração que havia aprendido com os índios da região. Para sua surpresa, o lobisomem começou a se acalmar. Ele olhou para Dona Benedita, como se estivesse a reconhecendo, e quando menos ela esperava, voltou a se transformar em Francisco. O garoto estava completamente nu e assustado. Ele não sabia o que havia acontecido e nem como havia chegado ali. Dona Benedita o ajudou a se cobrir com uma toalha e o levou para dentro de sua casa. Ela passou a noite cuidando de Francisco e tentando entender o que havia acontecido. Ela percebeu que ele havia se transformado em um lobisomem, mas que ainda era capaz de lutar contra a criatura que havia dentro dele. Dona Benedita sabia que precisava ajudá-lo a controlar sua transformação, antes que ele causasse mais danos a si mesmo e aos outros. Com muita paciência e dedicação, Dona Benedita conseguiu ajudar Francisco a controlar sua transformação naquela noite. Ele aprendeu a reconhecer os sinais que antecediam a sua transformação para que no futuro conseguisse novamente controlar a fera que vivia dentro de si. Depois de algum tempo e muita luta, Francisco se tornou um lobisomem controlado e seguro, capaz de viver em harmonia consigo mesmo e com a natureza selvagem.
Depois de uns 5 anos Dona Benedita faleceu, de uma pneumonia, mas Francisco continuou colocando em prática noite após noite todos os ensinamentos e conselhos que sua amiga havia lhe dado. E assim termina mais este relato de lobisomem aterrorizante, do canal Escuridão Macabra. Deixo aqui o meu agradecimento a Bianca, pela confiança em compartilhar este relato aterrorizante conosco. Lembrando que o canal Escuridão Macabra faz os vídeos de relatos, baseados nas histórias passadas pelos nossos inscritos, não atestando a veracidade dos fatos. Agora fica a seu critério, decidir, se este relato é real, ou apenas uma história, de terror contada. Se você ficou até aqui, significa que gostou do vídeo, então se tiver gostado, eu te convido a fazer parte da família Escuridão Macabra. Se inscreva no canal e ative o sininho, para que assim que sair um novo vídeo no canal, o YouTube te informe imediatamente. Se não for pedir muito, compartilhe este vídeo o máximo que puder, e para fortalecer o canal, deixe o seu like. A família Escuridão Macabra agradece de coração. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube. Escolha um deles, assista, e se arrepie com as histórias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.